Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana Esperandil. Eu sou Luiz Gama, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um episódio do Papo Furado PC. Hoje no formato 4+1 do mês, como a gente faz todo mês. Hoje a nossa mais um é Jéssica Caiado e o tema do episódio é Lacunas de Vida em Mim. Então, roda a vinheta aí. Bom, gente, como o Luiz disse, nós estamos hoje com a nossa convidada, a nossa mais uma, Jéssica Caiado. A Jéssica é psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano de Brasília. Seja bem-vinda, vamos bater muito papo furado hoje. Obrigada, gente, é um prazer estar aqui com vocês, aceitar esse convite de pessoas tão queridas que eu já acompanho há um tempo, né, individualmente e desde que o Papo Furado começou, e estou muito feliz de estar aqui. Então, o tema de hoje é o nome do livro da Jéssica, que é um livro muito bonito, que inclusive já foi sorteado aqui no Papo Furado, né? Então, já tem um tempo que a gente vem falando desse livro, e talvez a gente poderia começar esse papo com a Jéssica falando um pouco dessa construção, né? Dessa escrita. Esse livro, estou com ele aqui também, já marquei um poema aqui, daqui a pouco eu quero ler para vocês. Na verdade, foram escritos desde 2017 a 2019. Na verdade, tem escritos antes de 2017, depois de 2019, mas eu reuni nesse intervalo e reuni num documento de Word mesmo e comecei a escrever. Então, foram vários textos, alguns inclusive eu cortei para que fossem menores, outros bem maiores, e o tema central do meu livro era a palavra lacuna. Antes não tinha o restante. Então, a construção inteira do título do livro, do nome dos capítulos, foi pelo lacunas. E aí começou lacunas de vida, porque parecia no início que falar lacunas era falar de alguma coisa negativa, alguma coisa ruim. E eu lembro que eu quis associar o de vida, justamente para quebrar logo no nome, que é alguma coisa que impulsiona a vida. E não é de qualquer lacuna que eu falo, é uma lacuna de vida em mim. Então, são as minhas lacunas. Então, o nome do livro começou por aí. Inclusive, na capa, você pode ver que tem muita vida atrás, que tem aqui árvores, a cor, essas flores. Quando eu abro o livro assim, eu gosto bastante, eu acho bem bonito, que você vê a construção, você vê aqui a paisagem, o céu, as árvores e as flores, né? Então, tem esse misto aí com os dois. E a partir disso, do Lacunas de Vida em Mim, eu fiz uma associação, né? Não tem como escrever sem associar alguma coisa. E eu dividi em 3 capítulos. O primeiro foi das pontes que construí, então, mais um motivo para a capa ter essa ponte. O segundo capítulo, dos abismos que me encantam, mais uma vez tentando brincar com essa questão de o que é que encanta, né? Um abismo pode encantar? Como é isso? E a parte 3, que seria das lacunas entre pontes e abismos. Porque aqui na orelha eu falo um pouco sobre isso, né? Que ao andar na construção, você escolhe a sua definição. Se ela vai ser uma ponte que vai unir um lado ao outro, ou se ela vai ser um abismo. Quando você olha para baixo, você vê aquela altura gigantesca e é um grande abismo. Mas eu gosto de pensar que só é possível tanto a ponte quanto o abismo por causa de uma lacuna que está ali no meio, né? Isso faz pensar muito assim no trajeto de uma análise, a sua fala, Jéssica, porque acho que o processo de uma análise é a gente ir desse horror da castração, né, do horror à lacuna, horror ao furo, até a possibilidade de fazer desse furo ponte para outras coisas, né? Assim,
desse furo como mola, dessa lacuna como algo que nos impulsiona, e não mais algo que nos paralisa, que nos faz sofrer. Enfim, é pensar a mudança da forma da relação que a gente vai estabelecer com a castração. E eu acho muito bonito a ideia do lacunas de vida, né? Porque tem algo aí que deixa subentendido que a vida precisa de lacunas, né? Que não é para cobrir esses furos, não é para cobrir as lacunas, né? Mas que as lacunas podem ser usadas de outra forma. Você me lembrou, inclusive, o poema que eu queria ler. Falei antes com vocês no início, porque tem uma frase que ele fala assim: descobri que ele não precisava ser consertado, funcionava muito bem sendo buraco. E eu acho que é justamente isso, a lacuna, ela funciona muito bem sendo uma lacuna, que nem, né, o papo furado, né? Isso que eu falei, né, Fernanda, antes. O furo, ele tá ali, não para a gente tamponar o furo, mas que o furo possa levar a gente a ir além. Não tentando sempre tamponar, tapar, deixar ali completo, cheio, mas que a gente possa ter esse momento aí de deixar a lacuna ser a lacuna, o furo ser o furo, o buraco ser o buraco, né? Sabe o que me veio na cabeça agora, Jéssica? Porque a gente sempre fala aqui, né, de que a gente fala meio no formato de associação livre, né? E aí eu fui te ouvindo e me soou assim ao ouvido, não sei, um paralelo com, principalmente porque você falou das flores da capa do seu livro, com a questão da jardinagem, né? A gente precisa fazer buraco na terra para plantar a semente. Então, realmente, a gente não precisa tapar os buracos. Às vezes a gente precisa fazer furos, fazer buracos, né, para que algo aconteça. E me lembrou também, né, que a gente fala muito disso na psicanálise, que é a partir desse furo, dessa falta que a gente se movimenta, que a gente deseja. Então, realmente, a lacuna, esse furo, essa falta, não precisa ser visto como algo negativo, pode ser visto como algo muito positivo. Eu ia cometer um ato falha aqui agora, mas eu acho que é bem certeiro. Veio na ponta da língua, né? Mas o recalque tentou tapar e não tapou. Que pode ser também muito criativo, né? E eu gosto de alguns destinos que você dá para o buraco, né? Seus escritos, assim. O que eu mais achei interessante, assim, foi pelo menos eu entendi assim, como um buraco que tem a ver com a pulsão invocante, né? Se trata bastante de objetos aqui durante isso hoje, né? Esse buraco daqui da boca, né? Você fala de uma melodia, um buraco que produz um som que pode ser agradável, né? Tem muito de uma solidão também, né? Tem muita angústia, eu diria assim, em alguns escritos, né? Mas assim é uma angústia de perceber que é possível dar outra roupagem para a solidão, né? Eu acho que quem lê poemas de amor, né, e tal, fica procurando a idealização, né? Fica procurando justamente onde não é possível haver um abismo, né? Que é quando é justamente o contrário, né? Que o abismo produz muito amor, né? Eu gostei desse buraco, disso que a gente sempre tem essa conotação do cair, do se suicidar, né? Se a gente for pegar também o Freud na introdução do narcisismo, que há um certo suicídio, né? No amor, né? Que a gente algo do nosso próprio narcisismo cair, né? Assim, a gente entrega para o outro, a gente espera do outro também, né? Então, é esse buraco, né? Que você deu um destino muito interessante, que eu nunca tinha pensado nisso. Do buraco que produz um som, né? E a gente veio desse som, né? Que a gente se apaixona, que é o som do grande outro, né? Quando ele toma o status de grande outro, inclusive, é pelo som, por essa cadência rítmica que contorna a gente enquanto corpo, enquanto sujeito, né? E uma curiosidade, Luiz, desse poema em específico, ele foi feito a partir de uma tirinha que eu vi, uma tirinha em quadrinhos, eram 4 quadros, e tinha justamente essa questão do som que fazia do buraco.
Então, foi algo que eu sou muito também da imagem, algo que eu gosto de ver, escrever, e dali fez um texto. Mas eu estou pensando que a Fernanda não sabe qual que é o texto, né, Fernanda? Pois é, estou aqui muito curiosa para ouvir. Que Eu vou vergonha. ler, eu vou ler esse poema. Ele se chama Dos Buracos que Carrego. Ele diz assim: havia um buraco, bem ali onde se podia ver. Ali, no meio do peito, e era grande. Não gostava de como aparentava, vazio, sem nada. Parecia pedir para ser consertado, preenchido. Afinal, era um buraco. Antes já fora todo, pleno. Tentei de várias maneiras, com carinhos, comidas, estudos, viagens, trabalhos, pessoas, nada parecia ter a forma certa. De certo modo, eram prazerosas, mas fazia certa força para mantê-las, para não ver aquele furo no meio do peito. Eles apenas não pertenciam ali. Fui me cansando, já não tinha o mesmo prazer ou forças. Foi aí que vi o meu buraco e tentei brincar com ele, tal como ele era, redondo, furado, vazio. Comecei a correr e ele produzia um som tão diferente. Ouvi então uma melodia suave, nunca ouvida antes, e era o meu buraco que fazia. Descobri que gostava daquele som, que só fazia com esse buraco vazio. Descobri também que ele não precisava ser consertado. Funcionava muito bem sendo buraco. O furo estava lá e tinha outra função. A de uma vez não tamponado, produzir o meu som. Ah, que lindo, que lindo, que lindo. Será que a gente poderia pensar essa trajetória, essa travessia do buraco para a lacuna, sabe? Porque no início é tão doloroso, sabe? Assim, conviver com isso. No início é custoso, e é assustador também. Mas é engraçado quando a gente vai contornando, quase que tecendo, né? Devagarinho. Eu gosto muito desse movimento do tecer, né? Tem toda uma poesia por trás disso. E aí você vai tecendo de palavras e aí de repente esse buraco vira lacuna, e dessa lacuna é possível se entender que há vida que pulsa, com os sons que produz, com o movimento que produz. Me lembrou muito um livro infantil que eu acho que chama A Falta que a Falta Faz, porque eu acho que, e a gente tenta muito tamponar esses buracos de todas as formas possíveis, mas eu acho que é numa psicanálise, e aí eu acho que é uma especificidade da psicanálise, a gente atravessar esse deserto, disso que a gente vê como um buraco, e se deparar com essa lacuna, que é uma outra coisa, é de uma outra ordem, né? Que eu acho que isso sim fala, né, de um movimento de análise, que como a Ju falou logo no início, né, dessa travessia que é tão bonita, dolorosa sim, porque se dá conta disso produz um certo nível de angústia, mas quando a gente consegue de fato adquirir esse tal saber fazer com esse buraco, e transformar ele em lacunas, em vida, em desejo, é muito bonito. É É esse livro aí, né? Que você A falou. parte que a falta faz. Não, a parte que a falta. Peraí. E E por olha que eu tô só, querendo parte dizer que ela falta. faz? É isso que eu ia A parte dizer. É que por que falta. eu quero dizer que ela faz. Ai, A parte que falta. Pronto. Ai. A dificuldade de fazer com a falta aí, gente. Não consegue. Não, é sobre isso, mas é sobre um saber fazer. Tem que fazer alguma coisa com essa falta, entendeu? Tem que movimentar isso para não paralisar. E, Fernanda, você me lembrou uma coisa que eu queria tamponar essa falta quando eu fui publicar o livro. Porque eu mandei o manuscrito para a editora em janeiro. E eu tive a resposta, assim, em fevereiro, que foi aceito. E a gente começou já a fazer todos os trâmites da capa, ilustração. E aí a pandemia estourou, que foi em março de 2020. E o meu livro, a pré-venda, começou dia 20 de agosto de 2020. Então, eu também tive que perder um pouco
uma idealização que eu acho que eu tinha na época de, esse livro ele não vai ser lido por conta que ele está no meio de uma pandemia, como que vai ser essa divulgação? A idealização que eu tinha do meu lançamento presencial, num primeiro livro. Então, isso tudo eu tive que trabalhar para que esse livro pudesse sair no meio de uma pandemia. Porque eu fiquei numa questão, eu vou publicar na pandemia ou não? Ele foi publicado numa pandemia, a gente está na pandemia, mas na pandemia no sentido daquele momento que ninguém podia sair de casa. E, ao meu ver, uma construção assim que passou por mim talvez seja um momento perfeito para publicar um livro de poesia. Um momento que as pessoas também estão precisando desse colo, desse afeto, desse momento, de uma experiência própria com a palavra, né? Porque eu também acho que tem isso. Todo mundo que lê o livro vai me dizer de uma coisa, e hoje às vezes eu leio e falo assim, nossa, que diferente, né? Que diferente que essa pessoa viu isso, que diferente o texto que eu escrevi depois aí de tantos, né, 2 anos aí quase publicado o livro. Então, eu vejo também o quanto naquele momento foi importante publicar um livro no meio de uma pandemia. Quando o abismo estava com uma outra conotação, né? A Era pandemia deu uma apostar no desejo. conotação para o abismo, né, bem diferente, né? O seu livro veio o reverso disso, né? Tem duas coisas, né? A pandemia, ela escancara a castração a partir Aham. da ideia da morte, né? Da ideia de que tem um corpo aí que a gente não controla completamente, porque ele está sempre envelhecendo, e isso é muito angustiante de se dar conta que algo desse corpo vai sempre caminhar em direção à morte e, enfim, pouco pode se fazer a respeito disso, pouco se controla a respeito disso, né? Mas aí também tem outras questões. Eu acho que a pandemia ela tocou em todos os pontos do mal-estar, né? Porque é o mal-estar do corpo, é o mal-estar da morte, é o mal-estar da relação social. Então, assim, é uma explosão de mal-estar escancarada na face de todo mundo. Mas, de fato, a poesia sempre é uma aposta como uma das coisas mais interessantes para se fazer quando o real aparece, né? Mais interessante de contornar, de bordar algo em volta e dar um certo contorno, porque justamente implica em não tampar a falta, mas fazer com ela alguma outra coisa. Eu acho que esse é o ponto interessante, né? Não é tampando e dizendo, não tem pandemia nenhuma não, viu, gente? A gente está ótimo, está todo mundo super feliz, saudável, ninguém vai morrer, tá tudo certo, né? Tem coisa que não dá para desmentir, mas dá para a gente lidar com isso de outras formas. Acho que a arte, a poesia, vem nessa proposta. E aí, eu acho que vou puxar aqui um fiozinho de algumas coisas que a gente vem trabalhando esse mês, que tem a ver com amor, né? E a poesia. Eu costumo sempre dizer que a análise é sobre amor e poesia, e que se a análise começa pelo amor, porque começa pela transferência, ela termina pela poesia, quando Lacan diz que a gente é um poema que a gente assina, a partir desse atravessamento que a gente faz da fantasia. E isso é precioso porque eu acho que isso coloca a análise lacaniana num ponto muito particular, muito especial mesmo, de travessia, porque é uma proposta de você lidar com a falta de uma forma muito diferente, que vai implicar justamente em um novo amor, que Lacan chega a falar do amor mais digno, que não é, a meu ver, se a gente pudesse resumir assim bruscamente o que seria esse amor mais digno, é uma forma de lidar com a falta sem negá-la, né? Não é mais esse amor de tentar fazer um de dois, né? Não é o outro me completa porque ele tem o que me falta, mas é o outro falta alguma coisa nele, falta alguma coisa em mim, ele não vai me completar, eu não vou completar ele, mas a gente pode construir alguma coisa aí no meio que é agradável. Não é por isso que Então, não é um encontro, né, Ju? pelo contrário, isso é que é o encontro, né? Porque não é um amor pronto, do tipo, você vai ali, compra, tem a tampa da panela, tá em qualquer lugar, é só você achar e botar ali, tampar a panela e tá tudo certo. É uma construção. O amor, desculpem os idealistas,
Mas o amor, ele requer um pouco de trabalho, né? É uma construção, é ceder um pouco ali, é pensar um pouco lá, é respeitar um pouco os limites, as questões que são impostas, porque a verdade é que está todo mundo aí tentando fazer o que pode com essas lacunas. Então, é tentar lidar com as lacunas de uma forma interessante, a partir dessa certa acomodação que a gente vai fazer com relação ao nosso sintoma, porque o sintoma é a resposta que a gente dá para essa lacuna. E no amor é um encontro de sintomas, né? É onde esses sintomas eles podem circular com uma certa harmonia, com uma certa poesia, que vai bem. É sempre uma construção, é sempre renovar, é sempre uma aposta, nunca da ordem da certeza, nunca da ordem da verdade absoluta, né? E é algo que funciona, pode funcionar por um tempo, pode nunca ter funcionado e a gente idealiza que funcionou, né? Pode uma série de coisas. Mas eu acho muito importante pensar que uma análise implica nessa mudança subjetiva da nossa relação com a falta e na relação direta que isso tem da forma como a gente vai lidar com o amor, com o desejo, né? Também. Você me lembrou, Ju, aqui no final do livro tem um colofão, que é a parte que a gente escreve. E eu coloco aqui um texto, a primeira frase é que um texto não se escreve sozinho. Eu falo que eu escrevo com tudo que há de mim, minha escrita é visceral, mas eu gosto muito dessa frase. Um texto não se escreve sozinho. Porque por mais que a gente esteja escrevendo naquele momento e é sozinho, mas a gente escreve com uma bagagem de vida que a gente traz de todas essas histórias que nos marcam. Inclusive, a maior marca delas é a do amor, né? A gente começa a se relacionar, inclusive, como é que a gente começa a amar, né? A gente aprendeu a amar com as pessoas que cuidaram da gente, com as pessoas que maternaram a gente, com as pessoas que fizeram essas funções, né, paterna e materna ali naquele momento. Então, é a partir disso que a gente vai se inscrevendo de várias formas e escrevendo, né? Então, eu vejo que não se escreve sozinho, não se vive sozinho, e esse encontro, ele é sempre permeado por um desencontro. E quando a gente entra no desencontro, e aí eu estou aproximando realmente da escrita, né? Porque eu acho que no desencontro, assim como na poesia, você vai lidar com o não sentido. Tem algo aqui que vai ser estranho, tem algo aqui que vai falar, nossa, que agonia. Eu até costumo falar que meus textos não são fáceis de ler. Às vezes você sai meio incomodado depois, porque... É isso aí. É isso que eu ia comentar, exatamente. Fala então aí, Luiz. Não, eu ia falar, tem essa dissimetria, né, que, convenhamos, é o que marca o sujeito humano, né? A dissimetria, o desencontro, né? Assim, né? E isso está basicamente em todos os textos, né? Assim, mas causa assim, esse estranhamento, né? Esse forasteiro, como é um dos nomes dele, né? Mas você viu que eu li mesmo, né? Você viu? Então, 10 O para outro você. mostrando que Luiz fez o dever de né? casa. Pronto, Parabéns, Luiz, parabéns. Salva de Estrelinha pro palmas. Luiz. pensando que eu, pô. Isso aqui é profissional. E aí me lembrou muito o Liberdade, né? Que é também uma das suas poesias. Eu queria saber se pode ler, né? Porque tem muito a ver com essa dissimetria, esse desencontro, essa quedas de ideais e tal. Cada um sente de um modo. Ninguém sabe de fato o que eu sinto. Eu sinto muito. Sinto muito estar assim. Vejo-me em meio a um caos que sempre esteve ali, mas somente hoje ele apareceu em mim. Gotas d'água escorrem pelo meu rosto e não são de chuva, de choro e desespero, de não saber de onde isso tudo vem. Sempre esteve ali e algo precipitou. Precipitou na minha pele, no meu corpo e na minha mente, no meu andar, no meu falar e no meu amar. Agarrei-me completamente a você, na tentativa de ignorar a realidade que insiste em aparecer. Um refúgio nessa desordem, em meio ao desamparo que eu sentia. Meus amparos caíram. Vi em você o conforto, o apreço, o carinho. Ou seria um lugar de ilusão? Não que seja uma invenção, mas que amparo teria se precisasse de você para sorrir?
Isso me pareceu escravidão. E não era isso que sonhava. Eu queria liberdade. Eu acho que resume tudo isso que a Ju falou, que você complementou agora, né? Esse finalzinho, assim, ele me lembra uma frase do Husserl, mas que ele fala que no final de uma análise, né, ele fala que, na verdade, assim, a neurose é um sujeito que está no cárcere do grande outro. Né? E aí, no final de uma análise, o que acontece é que esse grande outro cai e a gente pode fazer uma outra coisa com isso. Isso fala muito desse lugar de escravo, né? E aí, isso remete a uma série de questões, porque é muito bonito quando Lacan diz, assim, no Seminário 14, que a gente se forma a partir de uma rejeição amorosa, que é justamente toda a questão do Édipo lida de uma certa forma, porque o que isso implica, né? O que está nessas entrelinhas de dizer que a gente se forma a partir de uma rejeição amorosa? A gente se forma especificamente, enquanto sujeito, a partir de um entendimento de que somos furados, de que temos lacunas e de que é impossível que a gente tenha tudo o que é preciso para se fazer ser amado pelo outro. É isso que está nas entrelinhas, né? Porque a gente entende que há sempre uma pergunta que está por trás assim, de tudo isso, que é: o que o outro quer de mim para me amar? Aonde eu preciso estar? O que eu preciso falar? O que eu preciso fazer? Como eu preciso me comportar? O que ele espera de mim? E tudo isso sempre leva a um resquíciozinho dessa rejeição que é: pouco importa o que eu vá fazer para que ele me ame, algo sempre vai ser insuficiente. Algo sempre vai ser insatisfeito. Algo sempre vai ser impossível. Então, é muito interessante pensar que a gente se forma a partir dessa rejeição amorosa, não porque é uma impotência nossa, como a neurose sempre coloca para a gente. Né? Somos impotentes. Meu Deus, como eu faço merda. O outro não gosta de mim porque eu sempre erro nesse lugar, porque eu isso, eu aquilo. Na verdade, não é da ordem de uma impotência, mas é da ordem de um impossível, porque o que a gente esperaria obter desse outro enquanto amor, que a gente subtém, que a gente teve um dia e perdeu, a gente nunca teve, não tem como ter. Está perdido. Veja só que interessante, né? Quando você começou a falar, você falou das rejeições do Édipo, né? Da questão aí da castração, enfim. Só que e eu não tinha pensado nisso. Sabe o que me veio à cabeça quando você falou da questão da rejeição? Me veio à cabeça no processo de análise, que é uma reedição, né? Em transferência da relação amorosa, quando o analista não, na cabeça do analisando, rejeita esse analisando, né? E não atende essas demandas. Principalmente que você fala, a gente se forma a partir da rejeição. E aí eu pensei imediatamente no processo de análise, na relação analista analisando. Né? E na hora veio também o texto do Freud, né? Sobre o amor de transferência. Né? Ele tem 2 textos, né, que ele fala sobre a questão da transferência e o amor. E olha como isso é incrível no processo de análise. Né? A gente vive isso enquanto criança e a gente revive isso no processo de análise através da transferência, né? Nesse amor aí, nesse lugar de ser amado por esse analista. Você me lembrou uma frase, Camila, até quando a Ju também estava dizendo, que é uma do Freud mesmo, que a pessoa feliz, ela nunca fantasia, somente é insatisfeita. Então, como é que alguém que é todo feliz, né? Ele fala muito no Mal-Estar, lá em 1930, sobre essa promessa de felicidade da civilização, que na verdade Olha o fracassa. coach aí prometendo uma felicidade. Basta crer, gente. Essa promessa que, na verdade, é furada, né, Ju? Porque a gente acaba entendendo que para a pessoa desejar, ela precisa estar insatisfeita.
Os nossos desejos, né, se a gente puder colocar aí no senso comum, eles são insatisfeitos por natureza, porque desejo ele não vai ter objeto. Ele é um desejo de desejar, é um movimento que vai direcionar a gente para um lugar e que vai ser penoso sustentar esse lugar. Mas se a gente tem ali, naquele momento, uma satisfação, uma realidade que é satisfatória, a gente não tem esse momento insatisfeito para fantasiar. Então, a nossa fantasia, a insatisfação, ela vai ser o motor da nossa fantasia. Então, inclusive, como que se escreve se a gente não estiver minimamente insatisfeito, né? Eu estou muito feliz. E eu acho isso engraçado, porque o Luiz leu um poema que me toca bastante desse livro, mas os momentos que eu mais escrevi são os momentos que eu estava, assim, mais insatisfeita. Porque isso, pelo menos, era uma mola, né? Um motor ali que me fazia escrever. Até hoje é assim. Na verdade, foi assim desde sempre, né? Que a gente se dá conta depois. Isso toca em vários pontos. Até uma conversa que eu já tive com a Camila outras vezes, assim, do quanto chega um momento em análise que se torna muito comum escrever de um lugar muito diferente, né? Porque você está começando a desenvolver uma relação com essa castração diferente. Então, a escrita aparece ali como uma das formas de tentar simbolizar algo disso, mesmo sabendo que não dá para simbolizar tudo disso, algo sempre se perde, né? Mas eu acho que a análise é justamente isso, é um processo de você caber melhor na sua falta e de você usar dessa falta como mola, não mais como algo que te paralisa, que te choca, que te faz sentir mal, que te coloca para baixo, mas como algo que funciona enquanto mola para te jogar, para continuar desejando e caminhando em direção àquilo que te convém. Então, é um processo, assim, ético, né, na ética do desejo, que é muito interessante, porque, de fato, toda vez que a gente tenta tapar, e a falta volta, porque sempre volta, porque é impossível, a gente não tem como tapar ela, a gente se sente insatisfeito cada vez pior, né? Assim, quanto mais mal a gente lida com isso, mais essa sensação de ver o furo voltar incomoda. E isso tem efeitos muito devastadores, inclusive, e agressivos, e, enfim, tantas outras vertentes aí que a gente pode desenvolver, como já fizemos algumas vezes aqui. Mas eu acho que a coisa da fantasia toca um ponto importantíssimo, porque a gente fala que no final de uma análise a fantasia é atravessada, né? E o que que isso implica? Porque é uma leitura, assim, muito no detalhe, porque não significa... E muito bom a gente falar que é atravessada e não dissolvida, porque tem muita gente que fala que a fantasia, no fim de análise, ela se dissolve, né? Ela não está mais ali. Só Não é mágica, não, gente. não é mais. Exato. Ela permanece É junto com a abracadabra, não. gente. Mas eu acho que tem uma questão de que a gente fica mais advertido. Tem uma relação com ela que muda. Assim, gozar dela da forma que se gozava não faz mais sentido. Uhum. Né? Não tem mais por que gozar desse lugar. Porque, na verdade, precisamos dizer que a fantasia ela tem sempre um fundo masoquista. Então, gozar da fantasia, que é algo neuroticamente comum, quando a gente entra numa análise, a gente está nesse ponto aí, é gozar de um certo masoquismo com nós mesmos. Então, atravessar isso é poder lidar com essa falta de uma outra forma, que implica justamente não ver mais isso como impotência, porque veja que o masoquismo e a impotência têm aí uma certa relação. Porque o que acontece, né? Esse amor pela fantasia é um amor que está o tempo inteiro desafiando a castração, sabendo que é impossível ela não existir. Então, você está o tempo inteiro batendo com algo que está dizendo, olha como você não consegue. Não vai conseguir, você não faz nada direito. Porque o que está se demandando não tem como obter. Né? A demanda, que é sempre de amor, como disse Lacan, ela precisa ser insatisfeita, porque não existe esse amor universal, totalitário. Tudo vai ser um signo
de uma rejeição amorosa, né? Sempre algo vai apontar para isso. Ai, olhou para o lado. Ai, nossa, me falou aquilo porque não me ama. Ai, porque... Inclusive né? na escrita, né, Ju? Frase, né? Porque, assim, se a gente está escrevendo, imaginando o texto no final que tem que ficar assim ou assado, você não escreve. Se Eu você sempre não... falo que a melhor coisa para querer fazer um negócio perfeito é não fazer mesmo. Realmente. Eu falo isso muito os pacientes obsessivos, né? Porque é uma técnica obsessiva maravilhosa. A postergação, né? Eu quero fazer um negócio perfeito, então eu fico postergando, porque eu sei que se eu fizer não vai ser perfeito. Assim é na E aí, ideia delirante do obsessivo de amor também. não é? Também. Tem obsessivos que Mas fazem essa... mulheres Frankenstein na análise. Eu quero uma mulher que tenha uma cabeça assim, um ombro assado, uma perna tal, com uma cor tal, com uma inteligência tamanha, não próxima da minha, que não pode ser igual a mim, mas Claro que não. que chegue próximo e tal. Olha isso, né, cara? E mesmo chegando, Luiz, a mulher É para ser Frankenstein, rejeitado mesmo. pode ter certeza que ele não vai querer. Que a gente não quer o que a gente deseja ali, né? Exatamente. Aquela coisa muito Isso, esse é fabricada. o ponto. É o O O ideal, ideal quando assusta, aproxima, a gente inclusive. quer correr Assusta dele. horrores. Isso, a gente quer Né? correr desse ideal, a gente não quer ele perto. Tanto é que quando a gente atende obsessivo, a gente vê quando ele consegue namorar aquela mulher que ele estava ali há um tempão tentando, ele dá um jeito disso tudo dar errado. Quando ele está chegando perto de uma promoção, nananã, ele adoece, dá um jeito de perder a promoção. Mas isso acontece na histeria também, né? De certa forma, né? Uhum. Ah, sim. Porque, É inerente à inclusive, a neurose, histeria na verdade, né? Claro. Se a gente for pensar. É, sim. Claro. A gente divide entre histéricos e neuróticos obsessivos, óbvio, para a gente poder fazer até até deixar claro para os nossos ouvintes, mas isso é São uma coisa... caricaturas, né? Isso. São caricaturas, óbvio que a gente exagera, que faz uma brincadeira, mas nada. Inclusive, gente, assim, para quem não sabe, eu vou dar um spoiler aqui, me desculpem, mas quando as pessoas chegam no consultório, elas nunca chegam igual no livro, não, tá? É um negócio mais complicado de entender o que Um é. pouco mais embolado, né? Não tá ali na Ninguém foto. chega com a plaquinha. Oi, eu sou neurótico obsessivo, me atende? Isso. Não rola. até chega, né, Ju, dizendo toda a nosografia do DSM-4, né? Porque se identifica com aquilo tudo. Mas aí isso aí é outro Paranauê, né? Mas eu queria voltar um pouquinho aqui, né, de tudo isso que vocês falaram. Primeiro, que quando vocês estavam falando da questão da travessia, que a fantasia não é dissolvida, ela é atravessada. Vocês já me conhecem, eu falo que vem a cabeça mesmo, na hora que quis falar, mas, né? Aí fui anotar, que eu queria falar para vocês, eu sou a rainha do ato falho, né? Inclusive, depois eu vou compartilhar com vocês o INA, que é o inconsciente. Olha que a disputa pro tropeço aqui é grande, viu? Luiz aí, não que sei. é o Perdão, mas ainda estou ganhando. anônimo, né? Que no inconsciente de anônimo não tem nada. E eu queria falar que nesse processo a gente passa da adversidade, né, para a diversão. Mas eu anotei da adversidade para diversidade, que não deixa de ser, pode ser divertido, né? Eu gosto muito dessa fala que a gente aprende, é um processo de estar advertido, né? Nesse período. E aí, enquanto vocês estavam falando da questão da escrita, eu acho que a gente tem que mudar esse roteiro aqui, porque ultimamente eu tô abrindo muito da minha vida para vocês, fazendo muito testemunhos aqui, mas eu não sou escritora, nunca me considerei escritora, mas eu passei por uma situação bem difícil na minha vida, onde o real se impôs, né? Quem é próximo de mim sabe. E aí eu comecei a escrever. E foi um período muito difícil, eu escrevi muita coisa. E aí, num determinado momento da análise, que as coisas começaram a caminhar, eu perdi todas essas escritas. E aí passei a escrever, passei não, né? Continuei escrevendo, e aí a escrita foi de um outro lugar. Eu lembrei disso, pelo que a Juliana falou, e também por tudo isso que a gente conversa sempre, né, Ju, desse processo da análise, e o quão comum é a pessoa, no processo de análise, quando a análise vai avançando, ela começa a rascunhar algo. Não precisa ser poeta, né? Só precisa escrever, dar vazão àquilo,
e pelo menos é esse o sentimento que eu tenho. Eu boto no papel aquilo que me angustia demais e é como se eu estivesse realmente aprendendo dar um outro lugar, né? Eu ia falar sentido, mas não é da ordem do sentido, é dar um outro lugar mesmo para essa falta, para esse buraco, para esse real, né, que invade a gente. E isso é um processo doloroso, mas é tão bonito quando isso acontece, né? Que seja na análise, na fala do paciente, seja através da escrita. Enfim, eu acho... O Bispo do Rosário falou isso, né? Eu Preciso dessas palavras escritas. Eu ia só pontuar algo que eu acho assim, existe uma beleza e existe uma função também na escrita, mas eu acho que eu amarraria também a questão da arte, porque eu acho que a arte é algo que nos ajuda muito a sublimar muitos conteúdos, enfim, e é bonito de ver, né, os pacientes irem aos poucos se encontrando em pedaços de escrita, em pinceladas, em quadros, enfim, como isso vai tomando um outro lugar. E é impossível conversar isso aqui com vocês e não me recordar do Grande Sertão Veredas. Com a travessia que é feita, sim, novamente eu falando do Grande Sertão. Eu sou muito apaixonada por esse livro, gente. E que é uma história de amor, assim, é uma história de amor. E é uma história de uma delicadeza, de uma travessia mesmo, até se deparar com aquilo que sempre foi muito difícil de ver, né? Então, assim, como é bonito isso, novamente, né? E aí volto para o título do seu texto, a gente poder descobrir pedaços de vida, mesmo nesses lugares onde, a priori, a gente encara e traz tanta angústia. Como é interessante a gente poder apostar, não saber fazer com a angústia, né? Isso que a Ju traz, né? Do amor ao poema, né? Dessa assinatura ao final de uma análise. Eu acho que traz muito disso, sabe? E sempre me volta essa coisa da travessia, né? E de poder apostar na travessia também, porque vão ter momentos difíceis, vão ter conteúdos difíceis de se trabalhar, vão ter lembranças do nível do insuportável, mas quando a gente contorna com palavras, quando a gente aposta em contornar muitas vezes com a escrita, com a arte, com a dança, enfim, com o que é possível para um sujeito, a gente adquire esse saber fazer diferente com a vida. Isso é muito clínico, né? A Você me gente lembra... ouve muito essa coisa do saber fazer com a arte, que é interessante quando eu falo que é muito clínico, porque, assim, os pacientes que não estudam psicanálise, eles não têm a noção do que a gente está falando aqui, mas eles vão criando um saber fazer e, aos poucos, é sempre trazido, assim, nossa, eu não sabia muito bem o que fazer com essa angústia, eu escrevi, e aí apareceram umas outras coisas, e aí eu dancei, e aí eu senti umas outras coisas, né? Então aí vai dando um certo contorno e vai podendo se trabalhar alguma coisa ali. E a coisa da angústia eu acho que é muito importante, porque, assim, é fato que a psicanálise, quando a gente fala assim que existe uma certa angústia por trás de um trabalho analítico, eu acho que é preciso a gente abrir um grande parênteses aqui para falar sobre isso, porque não é que isso implique que a gente quer angustiar pacientes, pelo amor de Deus, não se trata disso. Mas é preciso entender que essa tentativa de apaziguar a angústia pelo sentido e pelo dizer assim, não é nada não, isso não é importante, você precisa superar isso de qualquer jeito, né? Isso não funciona. Isso é paliativo, isso é ilusório, isso é pueril, isso não tem efeitos a longo prazo. Isso pode até funcionar por um certo tempo, imaginariamente falando, as pessoas constroem bengalas assim para lidar com a falta, com a castração. E assim, se funciona, que ótimo, né? O nosso papel também não é destruir as bengalas das pessoas para não fazer tem análise. sofrimento, né? Se funciona, não tem sofrimento que vai levar
esse sujeito é procurando uma Exatamente. análise, porque só faz análise Exatamente. aquele sujeito que sofre, e que se sofre, Uhum. e que, de certa forma, quer endereçar esse sofrimento a um outro, porque senão também não tem Sim, análise, né? Às vezes exatamente. o outro não é um analista. Tem muita gente que procura Uhum. outras coisas quando, enfim, lidam com esse sofrimento, quando tem aquele Da momento bengala ali, quebra, né? quando a bengala quebra. Eu lembro sempre da Clarice, né, gente? Clarice Lispector, na Paixão Segundo GH, ela fala, né, dessa terceira perna, dessa bengala. É uma construção Uhum. fantástica. Mas é isso, Maravilhoso. tem algo que quebra aí que ele vai precisar lidar. E que muitas Sim. vezes ele está precisando de ajuda até para conseguir deixar o impronunciável pronunciável, né? Que ele consiga Uhum. nomear isso, né? Então, tem uma construção aí que não é da ordem do fica bem, isso vai passar, ou não fale disso, né? Não pode chorar, não pode sofrer, que não pode falar disso, né? Eu acho que na psicanálise a gente dá lugar para o sofrimento e um lugar que prioriza esse sujeito porque ele sofre de uma modalidade muito singular. É porque eu não fale disso, o que acontece? A gente se ilude quando a gente diz assim, não vou falar disso porque isso me faz sofrer. Só que isso retorna. Sim. Uhum. Quando a gente não fala, isso retorna de outras maneiras. Então, é só a partir do momento em que a gente diz, vou falar sobre isso para ver o que é isso, de fato, que a gente pode modelar isso de outras formas. Enquanto a gente rejeita, isso continua voltando. E se continua voltando, que é os motivos que levam as pessoas a procurar análise, é porque é insuportável rejeitar também, porque tem algo ali que é muito forte e que precisa ser trabalhado, né? Então, existe toda uma questão por detrás dessa angústia. E eu acho interessante colocar uma coisa assim, de que a angústia, o que é a angústia para a psicanálise? E qual a relação da angústia com o desejo? Porque quando a gente fala de angústia, eu acho muito interessante a gente puxar esse fio. A angústia é falta da falta. E o desejo é falta. Então, assim, algo de uma angústia existe durante um certo tempo de análise, porque é impossível tamponar essa falta. Não é porque eu sou cruel e não quero tamponar sua falta. É porque eu não posso, é porque você não pode. É porque essa falta ela é estrutural, é porque ela está para todos e isso é impossível de ser tamponado, né? Então, é uma outra questão. Quando a gente diz assim, não fique mal, vai passar e tal, tudo bem, é uma tentativa, né, de ajudar aquela pessoa, mas também é um invalidar aquele sofrimento de certo modo, porque assim, se a pessoa está sofrendo daquele jeito, não vai ficar tudo bem, não está tudo bem. Vamos ver por que não está tudo bem, sabe? Porque assim, só dizer, calma lá, vai ficar tudo bem, fica bem. Eu não sei muito bem o que fazer com isso, então fica bem. Porque vai que se eu mexer mais nisso aí, me angustia também, né? Tem E a uma coisa pergunta, disso, a castração tá para todo mundo. e a pergunta é, esse tá tudo bem, bem para quem, né? Porque um sujeito tá ali sintomatizando, sofrendo, e tá tudo bem, vai ficar bem. E aí a gente já pensa assim, né? Bem para quem? Bem para a pessoa que está falando que vai ficar bem, pelo ideal dela do que é estar bem. Que não quer receber demandas. Uhum, isso, sabe? Né? Até porque tem aquela história, Mas né, Fernanda, do querer bem. Eu Hum, quero o seu bem, eu quero que isso. você, né, fique bem. E aí eu, no meu lugar de sujeito, eu vou te falar o que eu acho que você deveria fazer para você também ficar bem. Só que o meu bem não é o seu bem. E aí isso exatamente. entra no que a gente estava falando, né, num conflito, num desencontro, que eu me coloco num lugar de saber, né, encarnando esse lugar de saber, para que eu te diga o que você deve fazer. Aí entra o coach, né? Como eu Exato. acho que você tem que lidar com essa questão, então faça isso, seja assim, vamos organizar essa parte, você vai ter que fazer isso, e a gente começa a conectar, agora fugiu a palavra. A gente começa a juntar várias coisas para que
isso dê o resultado que a gente quer, porque talvez esse resultado seja o bem, né? E Nossa, é isso que veja, você... assim, que isso não é da ordem do cruel. Quando as pessoas dizem, né, fica bem e tal, faz isso que vai te fazer bem, é um amor, do tipo assim, tô tentando te cuidar a partir do que funciona para mim. Ao mesmo tempo, isso é calar a possibilidade do outro de pensar o que pode ou não funcionar para ele. Porque se você é você impor um universal do funciona, né? Uhum. É o livro da autoajuda aí, né? Se funciona para todo mundo, então vamos vender um livro que diz passo a passo o que tem que fazer, a gente segue feliz da vida, ninguém mais tem problema na vida. Não é assim, gente. Cada um tem um ponto que pesa mais, tem um negócio que dói mais, tem uma forma de fazer que é mais complicada, tem uma coisa que funciona, uma coisa que não funciona. Então, se a gente começa a dizer o que funciona e o que não funciona, a gente tira do sujeito a possibilidade de criar algo que funciona para ele. Sim. Porque não é para você, é para ele. Eu só ia complementar dizendo que isso que vocês duas trazem faz muito sentido, principalmente quando a gente vê, e aí falo por experiências até de pessoas próximas, que passaram por depressões profundas. E aí existe esse discurso normatizado que é, não, mas levanta daí, vamos trocar essa roupa. Mas como assim você está sofrendo? Não, peraí, isso é falta de força de vontade. Então, assim, são todos esses bordões que, se a gente for colocar uma lupazinha aí no ouvido, aparenta ser e no meu posicionamento, uma violência com esse sujeito, né? Você cala esse sujeito, ele não tem nenhum direito de sofrer por algo que é muito singular dele. Ele está atravessado por algo. Eu acho que são todos esses dizeres que reproduzem essa forma, e aí a gente volta para o início, né? Essa forma de atestar que não é possível haver lacunas. A gente precisa tamponar tudo isso. Por que a gente precisa acabar com as lacunas? Porque isso aponta que eu também tenho lacunas. Quando eu vejo a lacuna do outro, eu me dou conta de que eu também tenho. Uhum. E se eu deixo a lacuna do outro aparecer, meu Deus do céu, a minha vai aparecer, que horror. Não é possível, precisamos calar isso quanto antes. Para com isso, né? Mas eu acho que quando o Nanda fala assim da coisa da violência, eu acho que é interessante a gente questionar assim, você já se deu conta que mesmo tentando ajudar com esse discurso do calma, vai ficar tudo bem, você está sofrendo por isso? Isso? Ah, não, isso é ridículo, isso. Vamos, levanta da cama, vamos embora, né? O quanto isso diminui aquele sujeito que, sim, ele está sofrendo por isso. E você dizer, nossa, você está sofrendo por isso, não vai tirar ele do sofrimento, só vai fazer ele se sentir mais mal por estar sofrendo por isso. Então, é questionar o que está sendo dito para ajudar, porque não ajuda, isso afunda. Porque cada vez mais que você repete para uma pessoa assim, mas ainda é isso? Ah, não, mas aí vamos passar para outra coisa, vamos embora. Não. A pessoa se sente cada vez pior, porque ela não é que ela está assim porque ela está afim, não, gente. Né? Então, é questionar talvez um pouco daí. A Eliana Questionar. acabou de dizer, vocês daí que gostam de manuais, coisas do tipo, por que não se... Por que se deve cair aquela frase que falam, né? Mas era mais fácil procurar um amigo do que um psicanalista, né? Acho que a gente tem aí todo o manual dito. Eu queria ler, se a Jéssica permitir também, né? Porque E direitos depois eu vou ler autorais, mais né? uma também, né? Tudo Jéssica, a isso gente tudo vai querer ler seu livro inteiro. Mas tudo isso é só porque, como eu não tenho ele ainda, aí as pessoas aqui, amigos, querem me deixar com vontade de ter o seu Que- livro. Mas É um deixa eu dizer uma livro coisa. impactante, é um livro que toca justamente em tudo isso que a gente está falando, de Uhum, uma forma que quando a gente lê, a gente nem sabe direito formular, né? Que tocou aí em uhum. tudo isso aí. Nossa, eu tô tão curiosa. Mas E existem várias formas, vários momentos, né? E eu acho que a mesma escrita pode tocar o sujeito de formas diferentes. Esse era um dos que eu disse que eu queria ler, que muito me tocou, mas me tocou por um motivo. E agora, vocês falando tudo isso,
eu já pensei nele como um exemplo do que vocês estão dizendo aí. As feridas que nunca fecham. Aperto, dor e lágrima. Sensações à flor da pele e tudo que eu quero é gritar. Não quero que a parte apareça. Não quero que essa parte apareça. Sempre pôde ficar escondida. Eu não conseguia, não importava o que fizesse. Minha ferida estava aberta e sentia que a cutucavam. Cavaram mais fundo. Eu estava exposta ao que sempre quis ocultar. Usei por tanto tempo aquela manta de ferro, que de ferro não havia nada. Dei-me conta que não era capaz de tudo. Uma verdade óbvia, contudo, dolorosa. Tinha a sensação tão verdadeira de opiniões soberanas. A sensação de que eu sabia era fascinante. De erro em erro, o mundo foi se abrindo, fui descobrindo infinitas possibilidades, inclusive a de se equivocar, de se fazer de novo e de um jeito diferente, um jeito próprio. Eu precisava me permitir errar. Eu precisava me permitir. Eu me precisava. Nossa, Camila, sabe o que você me lembrou? Uma curiosidade. Foi o primeiro texto que eu escrevi para esse livro. Foi o primeiro. A hora que você foi lendo, eu falei, era ele mesmo. Era o primeiro, assim. Foi o que me deu o start. Falei assim, eu vou continuar escrevendo. Eu tenho que voltar a escrever, assim. Até num momento de análise, né? Não tem como a gente, né, falar de psicanálise, falar de escrita e não falar de análise, né? Da análise pessoal. Então, num momento meu de análise, que eu falei, eu preciso dar contorno a isso, né? Dar palavra para isso. Então, para mim, foi o primeiro. E eu acho que é isso. Quando o sujeito está nesse sofrimento, né, ele está precisando dele. Não adianta a gente tentar tirar ele desse lugar, porque talvez vai cavar mais fundo o buraco, né? Então, escuta o que ele tem a te dizer, escuta o sofrimento dele, né? Às vezes é a melhor e única coisa que se pode fazer. Eu ia dizer, descobre essa sinfonia que só esse buraco que você tem pode tocar. E é uma sinfonia linda, muito provavelmente, porque é só sua, né? Assim, a beleza está exatamente aí, de ser só sua. Pois é, quando temos uma convidada boa, com bom conteúdo, fica difícil desapegar, né? E é por isso que isso é o gancho para essa última coisa que eu quero ler aqui, entendeu? Para encerrar o papo de hoje, que chama... É para deixar todo mundo angustiado, tá? A gente vai perder alguns ouvintes, mas é assim mesmo, tá? Nada, a gente vai Acabando ganhar. comigo, Luiz, você tá acabando comigo. Menina, Ninguém vai querer comprar um livro mais. Vai falar assim, toda vez esse ele livro... fala que a gente angustia pessoas. Isso aí é outra A coisa. gente angustia pessoas. É o jargão, tá bom. E chama aquelas 3 palavras. Tantos clichês para o amor. Aquela frase com 3 palavras. Com o tempo certo e sentimento sincero. Por vezes ela se parece tão entalada como algo que engasga e precisa sair. Talvez esse seja o mais difícil, sair. Deixar para trás diversos gostos que até um certo momento desciam tão bem. E agora não funcionam mais. Muita coragem é preciso para se dizer uma outra palavra. Adeus. Adeus. Tchau, gente. Até o próximo papo. Adeus. Então, acho que mais Primeiro uma meu vez, gancho genial. Jéssica, a gente quer te agradecer pela participação aqui. Continuo aqui muito ansiosa para poder ler o seu livro. Se as pessoas quiserem comprar o teu livro, fala um pouquinho de como é que a gente pode encontrar, com quem a gente entra em contato, enfim. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer esse convite, desse papo furado. Acho que é sempre um prazer a gente ter um papo com tantas pessoas e que isso não tenha aí um roteiro, um script, porque isso faz a gente conseguir transmitir algo, não estar aqui, por exemplo, no lugar de ensinar. Mas eu queria dizer, antes de falar do livro, que é importante que a gente tenha essa presença, né? Falando aí do adeus, Luiz, tem essa presença, mas a gente lembre que toda presença, por exemplo, de uma palavra,
ela é marcada pela ausência dela também, de outra, né? Então, que a gente possa dar sentido e, ao mesmo tempo, esvaziar esse sentido com outras e novas significações, né? Então, é isso que eu espero também de quem lê o meu livro, né? Que tem o meu sentido ali, mas que ele abra para outros também, né? Nessa experiência da leitura. Então, quem ficou curioso aí, se o Luiz não acabou o filme do meu livro aqui, Jamais. ele se chama Lacunas de Vida em Mim. Ele está disponível no site da editora Patois, na Amazon também e no site da Americanas. Então, nesses 3 veículos de comunicação. E também eu tenho alguns exemplares comigo que eu deixo para mandar com dedicatória, né? Então, gente, quem quiser adquirir o livro com dedicatória, é só me procurar no Instagram. O meu Instagram é @jessica.caiado. Vocês podem me encontrar lá, alguns assuntos também, não só de poesia, mas de psicanálise, algumas intersecções aí que eu sempre gosto de fazer. Eu tenho, tá? Assim, só não queria falar nada não, mas está aqui, ó. Eu também Um tenho. dedicatória aqui. Ah, Eu vai também entrar na tenho coisa do T, eu também vou dedicatória. mostrar a minha Só quero dizer o dedicatória. seguinte, eu assumo que não tenho, mas assumo que quero ter. Eu Maravilhoso. assumo que eu não tenho. O que a Vou gente está mandar para falando? aí, Fernanda, pode deixar. Eu só preciso fazer só mais uma colocação que me veio agora no que a Jéssica falou. Né, para deixar as pessoas um pouco menos angustiadas, já que o Luiz joga todo mundo na angústia. Sim, somos furados, estamos aqui batendo papo furado. Há lacunas na vida, né? Há lacunas em cada um de nós. Não há como tampar esse furo, mas tem como fazer laços, que é isso que a gente está fazendo aqui. Olha que o papo tem feito bons laços. Preciso dizer Olha. que os convidados que a gente tem tido me deixam assim cada vez mais com vontade de continuar batendo papo por aqui, porque a gente aprende muito. O livro da Jéssica é um livro que toca, assim, que mexe. Não é um livro que você lê e esquece dele, porque ele bate ali e revira coisas, né? Então, não é um livro agressivo, não, tá, gente? É outro, bate no outro lugar. Bate no furo, né? Mas é uma experiência, assim, ler a sua poesia. E acho que a poesia é sempre uma experiência, né? Então, talvez a gente possa pensar por aí. Eu fico muito feliz de ter recebido a Jéssica aqui hoje. O livro dela é maravilhoso. A Jéssica é uma pessoa que tem uma transmissão da psicanálise também muito importante e muito interessante. E que bom que estamos fazendo laços assim com pessoas que têm agregado tanto e feito a gente pensar em tanta coisa importante aqui no papo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E espero que a gente continue batendo papo aí. A gente já tem um cartel, a gente vai arrumar outros cartéis, porque a gente Com gosta certeza. disso. A gente faça dos furos muitos laços, né, Camila? A gente tem feito o furo cartel também. Hoje Tem mesmo, eu quero dizer. Mas vamos mudar de assunto? Bom, se você gostou do papo de hoje, deixa aqui mensagem para a gente, mensagem para a Jéssica, curte aí o nosso vídeo, acompanhe a gente nas nossas redes, né, no Twitter e no Instagram. Toda quinta-feira estamos lá no Spotify e aqui no YouTube, tá? Para bater muito papo furado com vocês, aguardando sempre o retorno, né, de vocês, para vocês dizerem que vocês querem ouvir por aqui. Até mais!